Existe um lugar no planeta onde pisar pode significar a morte em segundos. Não fica no Ártico, não fica no meio da selva amazônica, não fica em nenhum deserto distante. Fica a 33 quilômetros do litoral de São Paulo, um dos estados mais populosos do Brasil. À primeira vista parece uma ilha comum, vegetação densa, penhascos de pedra, o Oceano Atlântico batendo nas rochas. Mas há algo errado nessa paisagem, algo que você sente antes mesmo de entender. Porque nessa ilha, o chão não é feito de terra, é feito de cobras. Bem-vindo à Ilha da Queimada Grande, o lugar mais perigoso do Brasil e possivelmente do mundo inteiro. Se você olhar um mapa do litoral de São Paulo, vai encontrar, entre os municípios de Itanhaém e Peruíbe, uma pequena ilha de 43 hectares. Ela não tem nome de guerra, não tem história de batalha, não guarda nenhum segredo militar, mas é monitorada, controlada e protegida por uma das instituições mais poderosas do país, a Marinha do Brasil. A questão não é o que tem dentro dela. A questão é o que vive dentro dela. A Ilha da Queimada Grande abriga a maior concentração de cobras venenosas por metro quadrado registrada em qualquer ponto do planeta. Algumas estimativas indicam que há entre 1 e 5 cobras para cada metro quadrado de solo. Outras estimativas chegam a falar em mais de 4. 0 serpentes para uma área do tamanho de 60 campos de futebol. Mas não são cobras comuns. Não são as serpentes que você encontra no Cerrado, no Pantanal ou na floresta. São uma espécie que não existe em nenhum outro lugar do planeta. Uma serpente que evoluiu sozinha, isolada do mundo por milênios, e que desenvolveu um veneno tão potente que pode destruir tecido humano em minutos. Seu nome, Bothrops insularis, popularmente conhecida como jararaca ilhoa, e ela domina cada centímetro dessa ilha. A Ilha da Queimada Grande tem uma geografia que parece desenhada para intimidar, com relevo acidentado, penhascos que caem diretamente no mar e vegetação densa que bloqueia a visibilidade a poucos metros de distância. Ela não foi construída para ser habitada, mas durante boa parte do século XIX e início do século XX havia humanos vivendo ali. A Marinha do Brasil mantinha um farol no ponto mais alto da ilha para guiar navios que passavam pelo litoral sul de São Paulo. Os faroleiros moravam na ilha com suas famílias, em uma das condições de isolamento mais extremas que um servidor público poderia enfrentar. E é aqui que começa um dos relatos mais perturbadores da história da ilha. Existe uma história, contada entre biólogos, pescadores da região e jornalistas ao longo de décadas, sobre o último faroleiro da ilha. Ninguém sabe ao certo se é fato ou mito, mas ela é repetida com detalhes suficientes para que mereça atenção. Conta a lenda que, certa madrugada, cobras começaram a invadir a casa do faroleiro pelas janelas e frestas. Ao tentar escapar com sua família em direção ao barco ancorado, todos foram picados repetidas vezes antes de chegar ao mar. Quando um barco da Marinha chegou para a troca de turno, encontrou apenas a casa vazia e marcas de sangue no chão. A Marinha nunca confirmou oficialmente a história. Mas o farol da Ilha da Queimada Grande passou a ser operado remotamente desde 1920 e nenhum ser humano voltou a morar lá em caráter permanente. O apelido é autoexplicativo. Mas o mais surpreendente é que a população de cobras não chegou lá da forma que muita gente imagina. As serpentes não foram colocadas na ilha por humanos, não são resultado de nenhum experimento científico. Elas estão lá há muito mais tempo do que qualquer registro humano. Há aproximadamente 11 mil anos, quando o nível do oceano subiu ao final da última era glacial, uma faixa de terra que conectava o que hoje é a Ilha da Queimada Grande ao continente sul-americano foi completamente inundada. As cobras que viviam nesse território ficaram presas. E então, isoladas do mundo por quilômetros de oceano aberto, elas começaram a mudar.
Quando os ancestrais da jararaca ilhoa ficaram presos na ilha, eles herdaram um ambiente que, à primeira vista, parecia inóspito. Solo rochoso, vegetação irregular, sem mamíferos terrestres para caçar. Mas o céu estava cheio de vida. A Ilha da Queimada Grande fica exatamente no corredor migratório de diversas espécies de aves que cruzam o litoral atlântico. Tanaguers, saíras, bentevis, pássaros de todos os tipos pousam nos galhos da ilha durante suas longas jornadas de migração. E foi aqui que a natureza fez algo extraordinário. As cobras que viviam no chão, caçando pequenos animais, precisaram adaptar sua estratégia de caça. Não havia mais roedores, não havia mais lagartos terrestres. O único alimento disponível estava nas árvores, pousando por breves momentos nos galhos. Para caçar aves, a cobra não pode apertar a presa e esperar ela morrer de asfixia, técnica usada por muitas serpentes. O pássaro simplesmente fugiria. Era necessário matar rápido, em segundos. E foi assim que o veneno da jararaca ilhoa se tornou algo diferente de qualquer outro veneno de serpente registrado nas Américas. O veneno da Botrops insularis é hemotóxico e proteolítico. Isso significa que ele destrói tecido vivo e impede a coagulação do sangue ao mesmo tempo. Estudos conduzidos por pesquisadores do Instituto Butantan, em São Paulo, indicam que o veneno dessa espécie é entre 3 e 5 vezes mais potente do que o veneno de sua parente continental, a jararaca comum Botrops jararaca. Uma picada não tratada pode causar destruição tecidual visível em menos de 1 hora. A área ao redor da picada começa a necrosar. O sangue perde a capacidade de coagular. Hemorragias internas se tornam inevitáveis. Em adultos saudáveis, sem acesso a soro antiofídico, o quadro pode ser fatal em poucas horas. Mas a parte mais impressionante não é a intensidade do veneno. É a velocidade com que ele age, porque a cobra precisava que o pássaro morresse antes de conseguir voar para longe. E a evolução obedeceu. Uma das características mais perturbadoras da jararaca ilhoa é seu comportamento arborícola. Diferente da maioria das jararacas brasileiras, que passam a maior parte do tempo no solo, a jararaca ilhoa adaptou-se a viver nas árvores e arbustos da ilha. Biólogos que visitaram a ilha documentaram galhos com 3, 4, 5 cobras enroladas ao mesmo tempo. Algumas em estado de espera, imóveis por horas, aguardando o momento exato em que um pássaro pousa. Em algumas partes da ilha, é literalmente impossível caminhar mais de alguns metros sem avistar uma serpente. Elas estão no chão, nas pedras, nos galhos, nas fendas da vegetação densa. Pesquisadores que conseguiram autorização para entrar na ilha relatam que a experiência é diferente de qualquer outra vivida em campo. Não é o medo de encontrar uma cobra que prevalece, é a certeza de que você está sendo observado por várias delas ao mesmo tempo. A Ilha da Queimada Grande não é ignorada pela ciência. Pelo contrário, ela representa um dos casos mais valiosos de evolução insular já documentados na herpetologia mundial. O Instituto Butantan, uma das instituições de pesquisa em toxinologia mais respeitadas do planeta, mantém autorização para realizar expedições científicas periódicas à ilha. São essas visitas que fornecem os dados que permitem ao mundo entender o que acontece naquele ecossistema fechado. Mas entrar na ilha não é simples, mesmo para cientistas com autorização. A legislação brasileira, por meio do IBAMA e em parceria com a Marinha do Brasil, estabelece protocolos rígidos. Toda visita precisa de aprovação prévia, e as equipes são obrigadas a seguir uma série de normas de segurança. Uma delas, não oficial, mas adotada por todos os pesquisadores experientes, é nunca dar um único passo sem olhar primeiro onde você está colocando o pé. A pergunta que todo mundo faz, e que a ciência ainda busca responder com precisão, é:
Quantas cobras vivem na Ilha da Queimada Grande? As estimativas variam significativamente dependendo da metodologia e do período do estudo. Os números mais conservadores, baseados em levantamentos de campo diretos, apontam para uma população entre 2.000 e 4.000 indivíduos adultos. Estudos mais recentes, que utilizam técnicas de estimativa indireta e modelagem populacional, indicam que o número pode ser ainda maior, especialmente em certas épocas do ano, quando a migração de aves aumenta a disponibilidade de alimento e, por consequência, as condições para a reprodução. Para contextualizar, em uma área de 43 hectares, mesmo o número mínimo de 2.000 cobras representa uma densidade absurda. Em comparação, a maior parte das áreas de Mata Atlântica continental com populações de jararaca comum registra não mais do que algumas dezenas de indivíduos por hectare. Um dos aspectos mais fascinantes da Ilha da Queimada Grande do ponto de vista científico é que ela funciona como um laboratório natural fechado. Sem predadores naturais das cobras, sem competidores por alimento e com uma oferta de presa sazonal mais constante, a serpente ocupou absolutamente todos os nichos ecológicos disponíveis. Isso tem consequências que vão além do número de cobras. A ausência de predadores de topo, combinada com a pressão evolutiva do isolamento, criou uma serpente com comportamentos e características morfológicas distintos da população continental. A jararaca ilhoa é, em média, ligeiramente menor do que a jararaca comum do continente, provavelmente porque a presa disponível, aves de pequeno e médio porte, exige mais velocidade e precisão do que força bruta. Mas seu crânio é proporcionalmente maior, o que permite injetar mais veneno em cada bote. É a evolução trabalhando em tempo real. E o laboratório que ela escolheu é uma ilha que nenhum humano pode pisar sem risco de vida. Durante séculos antes de qualquer proibição formal, pescadores da região de Itanhaém e Peruíbe frequentavam as águas ao redor da ilha. A pesca naquela área é rica. As correntes do litoral sul paulista concentram cardumes, e a ilha servia como referência geográfica e ponto de descanso eventual. Com o tempo, os relatos de acidentes com cobras na ilha foram se acumulando. Pescadores que tentaram ancorar e explorar o interior voltavam com histórias de encontros inevitáveis. Alguns não voltavam em condições de contar nada. Não há registros oficiais precisos de quantas pessoas morreram na ilha ao longo da história. Mas a tradição oral dos pescadores da região é unânime em um ponto. Quem pisa na ilha paga um preço. Hoje, a Ilha da Queimada Grande é protegida por legislação ambiental federal. O acesso de civis sem autorização expressa do IBAMA e da Marinha do Brasil é proibido e configura infração passível de sanções legais. As exceções são restritas a 3 categorias: pesquisadores credenciados por instituições científicas reconhecidas, militares da Marinha em missões de manutenção ou monitoramento e, ocasionalmente, equipes médicas em casos de emergência. Mesmo dentro dessas categorias, o acesso é limitado em termos de área. Algumas zonas da ilha são consideradas de risco extremo, mesmo para equipes protegidas. E em termos de duração, ninguém pernoita na ilha. Há razões práticas para isso. Mesmo com botas de couro reforçado e roupas de proteção, o risco de picada nunca é zero. E em caso de picada grave, o tempo de aqui está um paradoxo que poucos imaginam quando pensam na Ilha da Queimada Grande. Toda a cadeia ecológica da ilha depende das cobras para funcionar. As serpentes são os predadores de topo, mas também são o principal vetor de redistribuição de nutrientes no ecossistema. As aves que elas caçam trazem nutrientes do continente e do oceano. Quando a cobra digere sua presa, esses nutrientes entram no ciclo da ilha.
As fezes das serpentes fertilizam o solo. As carcaças alimentam insetos e micro-organismos. Retire as cobras e o ecossistema entra em colapso. Isso é especialmente relevante porque, nos últimos anos, a população de jararaca-ilhoa está em declínio. A principal causa não são os humanos entrando na ilha. São as mudanças climáticas e a redução das rotas migratórias de aves, que afeta diretamente a disponibilidade de alimento. Uma das espécies mais perigosas do planeta está, na verdade, sob ameaça de extinção. E se ela desaparecer, a ilha que ela dominou por milênios muda para sempre. Outro paradoxo fascinante: o veneno que torna a jararaca-ilhoa tão mortal também representa um dos maiores interesses farmacológicos da herpetologia mundial. A composição química do veneno da Bothrops insularis inclui peptídeos bioativos que vêm sendo estudados por laboratórios ao redor do mundo. Compostos extraídos do veneno da Bothrops jararaca, parente continental da jararaca-ilhoa, já deram origem a drogas utilizadas no tratamento de hipertensão arterial, incluindo os chamados inibidores da ECA, uma das classes de medicamentos cardíacos mais prescritas do mundo. O veneno da Bothrops insularis, com sua composição evolutivamente distinta, ainda guarda possibilidades farmacológicas que os cientistas mal começaram a explorar. A Ilha Proibida pode conter dentro de si a cura para doenças que ainda não encontramos. Durante muito tempo, imaginou-se que as cobras da Ilha da Queimada Grande fossem agressivas por natureza, que atacariam qualquer coisa que se movesse. Essa imagem, amplificada por relatos sensacionalistas e vídeos virais, não corresponde totalmente à realidade observada em campo. Biólogos que trabalham na ilha descrevem um comportamento mais parecido com o que chamam de alerta passivo. As cobras observam, elas avaliam, elas buscam a imobilidade como estratégia de caça, não o ataque frenético. O problema é que a densidade delas é tão alta que qualquer caminhada pela vegetação representa um risco estatístico inevitável. Não porque as cobras sejam agressivas, mas porque em determinadas áreas é fisicamente impossível não passar a menos de 1 metro de pelo menos uma serpente. E uma cobra que se sente encurralada ou pisada, qualquer cobra vai se defender. Pense nisto por um momento. A 33 quilômetros da costa do estado mais industrializado do Brasil, circulam navios cargueiros, transatlânticos, barcos de pesca. São Paulo fica a menos de 2 horas de carro do litoral mais próximo da ilha. E no meio de tudo isso, existe um pedaço de terra que a humanidade não consegue ocupar. Não por falta de tecnologia, não por falta de recursos, mas porque a natureza, durante 11.000 anos de isolamento silencioso, construiu ali algo que simplesmente não nos permite entrar. Não há nenhuma muralha, não há nenhum guarda, há apenas cobras, milhares delas, em cada metro quadrado. É um dos poucos territórios do planeta onde a supremacia humana, nossa capacidade de ocupar, modificar e domesticar qualquer ambiente, simplesmente não funciona. E o que sobra dessa imagem, essa ilha verde, isolada, cercada por água azul, absolutamente silenciosa, é a sensação estranha de que existe ali um mundo que não precisa de nós, que funciona perfeitamente sem a nossa presença, que talvez seja melhor assim, que talvez a natureza tenha construído esse lugar como uma mensagem. E a mensagem é simples: aqui você não é bem-vindo. A Ilha da Queimada Grande nos coloca diante de uma questão que vai além da biologia e da herpetologia. Vivemos em um mundo onde a presença humana alcançou praticamente todos os cantos. Modificamos florestas, drenamos pântanos, construímos cidades no deserto, plantamos bandeiras nas montanhas mais altas e no fundo do oceano. A ideia de que existe um lugar onde não podemos simplesmente entrar, a 33 quilômetros de uma cidade costeira comum, é quase desconcertante.
Mas talvez seja exatamente isso que faz a Ilha da Queimada Grande tão importante. Não como atração turística, não como curiosidade de internet, mas como lembrete. A ilha existe há muito mais tempo do que qualquer cidade brasileira. A Jararacailhoa evoluiu ali por milênios, construindo um equilíbrio ecológico delicado que não precisa da nossa interferência para funcionar. E hoje, paradoxalmente, ela precisa da nossa proteção para sobreviver às mudanças que nós mesmos criamos no planeta. A questão que fica não é: o homem deve se aproximar de lugares tão perigosos? A questão é outra. Será que há mistérios que a natureza guarda para si mesma, não para nos desafiar, mas para nos lembrar que nem tudo precisa ser explorado, conquistado e dominado? Que às vezes o ato mais inteligente que um ser humano pode fazer é simplesmente olhar de longe, respeitar a distância e deixar que o mundo continue existindo do seu próprio jeito.